E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos então prosseguir com nossos estudos, agora iniciando o nosso livro número 2. Vamos estudar o capítulo 6. Abram o livro de vocês na página 4 e vamos iniciar a nossa aula. Então, prosseguindo com nossos estudos, vamos aqui para o capítulo 6 falando do Nordeste, a primeira região a ser ocupada. Vocês sabiam então? O Nordeste foi o primeiro local onde os portugueses pisaram aqui no Brasil? Então, para que vocês fiquem sabendo, foi aqui no Nordeste onde tudo começou, onde os portugueses pisaram pela primeira vez em nosso Brasil. É importante saber que a nossa região Nordeste conta com um território de 1,5 milhão de quilômetros quadrados. É a região com o maior número de estados e também é a região com a segunda maior população do país. E essa população tem diversos descendentes, principalmente vindo de europeus como portugueses, franceses e holandeses, assim como africanos, em sua grande maioria, e também indígenas. Então a gente tem aqui no Nordeste essa composição de povos, como vocês podem ver aí nesse gráfico étnico. Mas como tudo isso começou? Bem, a Europa do século XV passava por diversas transformações e nesse período passou a se consolidar os estados absolutistas e Portugal e Espanha foram um dos primeiros estados a se consolidarem como absolutistas. Dessa forma, eles iniciaram um processo chamado de grandes navegações. Essas navegações tinham como objetivo procurar por novos territórios, novas mercadorias como as especiarias, e também metais preciosos. Em 22 de abril de 1500, a gente tem o primeiro contato de um europeu com os povos nativos aqui do Brasil, que foi na região onde hoje é Porto Seguro, na Bahia. E esse processo de colonização, ele vai se dar sobre um sistema chamado de mercantilista, que vai controlar esse processo de colonização, principalmente entre o século XVI e o século XVIII. As colônias elas serviam de extensão para as metrópoles, enquanto que era a metrópole que tinha um controle total do que se produzia nessas colônias, ou seja, o lucro da produção dessas colônias iam para as metrópoles, através de um negócio chamado Pacto Colonial. E o monopólio da venda e também dos produtos coloniais, eles estavam sob o controle da metrópole. E isso garantiria para eles uma balança comercial favorável. Então, falemos da primeira fase, que é essa fase em que predominantemente a gente tinha como produto comercial o pau-brasil, ou seja, o início da exploração colonial aqui no Brasil. Nesse início, não havia grande interesse pela colônia. Entretanto, eles não queriam perder o território. Então, assim que descobriram a existência do pau-brasil, passaram a investir no comércio desse produto. Até porque o pau-brasil, gente, era uma madeira avermelhada que servia como corante para tingir tecidos. E era um artigo muito procurado lá na Europa. Havia alguns conflitos aqui. Por quê? Primeiro, que os indígenas tinham a ideia de apenas tirar o necessário da natureza para sobreviver. Eles tinham uma relação harmônica com a natureza. Já os portugueses tinham uma noção mais exploratória, então eles transformaram essa exploração em larga escala. E isso gerava alguns conflitos entre os portugueses e os indígenas. E essa extração do pau-brasil geralmente era feita pelos indígenas, que eram explorados pelos portugueses, através de um escambo. Escambo são trocas comerciais. Só que os portugueses davam produtos de baixo valor, enquanto que os indígenas davam para eles toneladas e toneladas de pau-brasil. Lembrando que foram os indígenas os primeiros a serem escravizados aqui no nosso continente pelos europeus. E esse transporte para a Europa era feito pelo mar, obviamente, mas os navios aportavam nas feitorias. As feitorias eram como se fossem entrepostos comerciais que ficavam no litoral do Brasil. E aí os portugueses pegavam o produto nas feitorias e levavam para a Europa. O pau-brasil, que era uma planta abundante no Brasil, na região da Mata Atlântica, que vai do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, pelo litoral. Em pouco tempo depois, devido à grande exploração que foi ocasionada pela chegada dos portugueses, se encontrou escasso. Ou seja, em 30 anos, aproximadamente, de extração e de exploração intensa do pau-brasil, esse produto se tornou escasso. Gente, vamos pausar por hoje. Próxima semana a gente continua e finaliza o capítulo. Para caso vocês irão responder as atividades da página 16 e 17 do livro didático e do livro suplementar as questões de 1 a 7 do capítulo 6. Belezinha? Até a próxima e se cuidem.